E a direita não, embora fiquem tentando aí dourar a pílula e tal, eu não acho que a direita foi vencedora nas eleições municipais de 2022 de forma alguma, de forma alguma. Eu até gostaria, o Bolsonaro até se engajou um pouco mais nessas eleições municipais, mais do que 2020, inclusive até uma crítica, que até o Paulo Figueiredo faz a ele, eu faço também, faço agora pela primeira vez, no sentido de que em 2020, infelizmente, o Bolsonaro não se engajou, não sei porquê, mas vocês lembram, ele não se engajou nas eleições municipais e acabou que a direita não fez muito bonito naquelas eleições municipais de 2020. Não sei por que ele não se engajou, não sei se ele tem alguma explicação para isso. Mas eu penso que se ele tivesse se engajado lá em 2020, teríamos algumas lideranças hoje mais evidentes para essas eleições de 2024. Mas não tivemos. O pessoal teve que surgir assim, do nada. Enfim, não sei qual é a explicação que ele tem para isso, mas não tivemos grandes figuras assim incontestáveis, né? Eu acho que se ele tivesse realmente se engajado em 2020, a gente teria ido melhor hoje. Mas enfim, vivendo e aprendendo, dessa vez ele me parece que se engajou um pouco mais, o Bolsonaro, e tentou fazer ali algumas prefeituras, embora em algumas ele tenha se posicionado de forma errada, como por exemplo na prefeitura de São Paulo, né? Eu jamais endossaria Nunes ali naquele caso ali, enfim. São Paulo estava complicado, mas eu não entraria de cabeça nunca numa prefeitura de Nunes. Então, se eu falo que eu iria votar no Nunes, não é porque eu estou fazendo campanha para o Nunes, mas só dizendo que ali caberia um voto por exclusão. Olha, se a outra candidatura do Boulos, só me restou essa. E foi a mesma coisa que eu fiz no primeiro turno. Algumas pessoas com aquele pensamento binário, principalmente lá do Twitter, eles falam, você endossou o Pablo Marçal. E a primeira pergunta que eu falo assim, onde? Me diga onde eu endossei entusiasticamente Pablo Marçal. O que eu falei aqui no TV Injustiça, para todo mundo ver. Eu tenho até um corte que circula aí que diz o seguinte, olha, em quem votar no primeiro turno em São Paulo? Eu falei, Boulos, nem pensar. Isso aí dispensa comentários, dispensa explicação. Nunes, nem pensar, pelo que ele se mostrou ser durante a ditadura sanitária. Restam duas alternativas, Marina Helena e Pablo Marçal. Ponto. Essa foi a declaração que eu dei. E o pessoal de pensamento binário, como diria o professor Olavo, aquele pessoal que tem dois neurônios, é o contra e o a favor. Eles são incapazes de analisar uma fala sua de maneira fria, de maneira, não, ela endossou, eu endossei a Marina Helena, ou endossei o Pablo Marçal, não votem na Marina, ou não votem no Marçal. Eu não falei nada. Eu só falei que, por exclusão, restaram esses dois. Ponto. Isso foi a única coisa que eu disse. Mas o pessoal que, né, parece sei lá, tem QI de macaco bonobo, tava lá falando, não sei quem endossou o Marçal. Onde que eu endossei Marçal? Inclusive, logo depois, quando ele fez o negócio do laudo, eu fiz uma live para dizer os possíveis tipos penais daquilo ali. Os possíveis tipos penais nos quais ele estava incorrendo. Então, eu estou aqui simplesmente fazendo uma análise. Só isso. Agora, diferente do que eu fiz, por exemplo, com Cristina Grêmio. Cristina Grêmio, eu endossei assim, de forma explícita. Eu fui lá no meu Twitter e disse, se eu votasse em Curitiba, eu votaria em Cristina Grêmio. Ponto. Isso é endossar. Em Belo Horizonte, eu disse na lata, se eu votasse em BH, eu votaria em Bruno Engler. Ponto. Isso é endossar. Certo? Isso é endossar. Eu falei expressamente, se eu votasse em Fortaleza, tá lá tudo no Twitter, tá lá tudo registrado. Se eu votasse em Fortaleza, eu votaria em André Fernandes. Ponto. Agora, procure qualquer declaração minha nesse sentido em relação
a Pablo Marçal no primeiro turno? Você não vai encontrar. Porque, para mim, São Paulo era voto por exclusão. Voto por exclusão. Não é um voto entusiasmado. Mas, enfim, as pessoas, elas sempre querem encontrar vilões. Por mais que você esteja aqui o tempo todo querendo ajudar, as pessoas sempre vão te tacar pedra. E sim, eu vou falar da live do Pablo Marçal. Aquele fracasso de live com o Guilherme Boulos. Porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para fazer análises frias e sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção e sem lado. Agora vamos falar aqui rapidamente da live do Marçal com o Boulos. Eu vou admitir aqui que eu não assisti a live, porque eu, francamente, eu tenho mais o que fazer, tá certo? Eu tenho mais o que fazer. Porém, vi alguns trechos que o pessoal selecionava e publicava. Eu vi alguns trechos. E eu achei, primeira coisa, o Boulos deixou de ser Boulos, né? O Marçal parece que começou a respeitar o Boulos. Antes tinha carteira de trabalho, jogava carteira de trabalho no cara, laudo falso, Boulos. E agora parece que do nada resolveu respeitar o Boulos, né? Então, tudo isso é muito suspeito. Eu, francamente, não endosso esse comportamento do Pablo Marçal. Me pareceu que ele, por ter ficado ferido, por ter sido desprezado pelo Nunes, porque na cabeça dele, eu não sei se ele pensou que o Nunes fosse lá se ajoelhar para ele transmitir os seus votos para o Nunes. Eu não sei se era isso que o Marçal estava esperando. O Nunes vai querer receber os meus votos, né, da galera da direita que votou em mim. Mas o Nunes simplesmente cagou e andou para o Pablo Marçal, desprezou assim solenemente. E a impressão que me passou foi que o Marçal não gostou de ser desprezado. Foi isso, assim. Foi essa a impressão que eu tive. Então, essa é a minha suspeita de que ele realmente tratou o Boulos dessa forma porque ele ficou magoadinho, #chateado com o Nunes. Agora, isso diz muito, né? Porque você dá um palanque como esse para o Boulos às vésperas da eleição e não fazer a mesma coisa com o Nunes. Tudo bem que me parece que ele chamou o Nunes e o Nunes é que o ignorou, né? Mas você dá um palanque para o Boulos, assim, me parece que ali só quem foi beneficiado foi o Boulos. E isso é inadmissível. Você beneficiar o Boulos de alguma forma é algo inadmissível. Como você vai aplaudir uma coisa dessa? Então, não existe. Foi um comportamento absolutamente lamentável. Assim, um comportamento vil, grotesco, da parte do Pablo Marçal. Não pode ser endossado isso aí. E, na minha opinião, o Marçal, ele ainda vai dar bastante trabalho no futuro, mas isso aí, assim, realmente é motivo para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Ele podia, sei lá, no máximo, ter falado, não votar, né? Aliás, eu acho até que ele falou na live que não votaria nenhum e nem outro, não sei o quê. Só que, enfim, deu palanque para o Boulos, deixou o Boulos falar ali, tratou o Boulos com a maior cordialidade. Esses caras não merecem respeito nenhum. Então, nota zero para o Pablo Marçal. Se você quer colaborar com esse canal, a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.